Saia dessa M para ontem, de Angélica Carvalho. Quarto dia, a restauração e ativação da identidade. Identidade versus cura. Identidade? Afinal, a que estou me referindo? É o meu RG? Vai muito, muito além disso. Eu sou, eu sou, eu sou. A-G-A-A-A. Na hora certa, você saberá o que quer dizer isso. Para os homens, O-G-A-A-A. Desperta, acorda, levanta, caminha, faz acontecer. Você já parou para pensar que poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo? Que poderia ser índio, japonês, chinês, mais alto, mais alta, mais baixo, mais baixa, mais fofo, mais fofa, ou menos fofo, menos fofa? Que poderia ter nascido em casa, no carro ou no hospital, numa capital ou no interior, no norte ou no sul do país? No inverno ou no verão, de dia ou de noite, num dia chuvoso ou de sol, com 9 meses ou menos, apressadinho, apressadinho, sozinho, sozinha, ou acompanhado de um ou mais irmãos, de parto normal ou cesariana? É incrível pensar, então, que antes mesmo de você nascer, ele, o seu Criador, já sabia o dia e todos os demais detalhes, inclusive os detalhes com relação à sua família. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Que loucura, que viagem! É muito louco pensar em tudo isso. Você já havia pensado em tudo isso? Afinal, ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Porém, é claro, nós temos o livre-arbítrio e podemos todas as coisas, mas devemos? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Pois bem, eu nasci no dia 20 de setembro de 1976, às 20 horas aproximadamente, na cidade de Canoinhas, em Santa Catarina. Morei por pouco tempo em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e atualmente estou no Rio Grande do Sul novamente. Eu tinha vários fatores para dar errado, inclusive já compartilhei alguns anteriormente, ressaltando que a filha precisa da validação do pai. Isso é muito importante na construção de sua identidade e quando ela não tem isso, as consequências vêm. Essa validação acontece quando o pai anda junto, elogia, instrui, é companheiro, é amigo da filha. Eu fui buscar essa validação muito cedo fora de casa. Comecei a me relacionar com rapazes e não bastasse isso, eu queria me vingar, desejo inconsciente. Dessa maneira, tive uma adolescência muito promíscua e recentemente percebi que fiz muita coisa buscando descontar a raiva que eu sentia do meu pai em outras pessoas. É impressionante pensar que com muitas percepções eu fui sendo curada, liberta e o quanto então estou viciada, no bom sentido, em trazer à tona os entulhos, episódios de injustiça, dor, tristeza, para cada vez mais acessar a cura e chegar mais e mais perto da minha essência. Como se faz isso, Angélica? Você está conseguindo me entender? Quando você exercitar o seu eu para buscar a cura, não aceitando aquilo que lhe sabota, que lhe afasta daquilo que você realmente nasceu para ser, já é tremendo, é maravilhoso. E é nesse sentido que quero abençoar muito a sua vida e por isso estou aqui escrevendo para você. Todavia, voltando a falar de mim, posso dizer que outra ferramenta sensacional e extremamente transformadora em minha vida foi e é o perdão. Querer e decidir me perdoar foi curativo demais da conta, pois ao mesmo tempo que me lembro quantas vezes me sentia vazia com a vida que eu levava e machucava a mim mesma e as outras pessoas, sentir-se culpada é muito pesado, ou seja, é carregar um fardo que não te pertence, principalmente quando conhecemos a verdade, a palavra de Deus que te liberta. Como assim? Você entender e aceitar que apesar de tudo que aconteceu com você, não foi por culpa sua ou dos outros, mas até conhecer a história de Jesus e a sua missão, muitas situações foram inevitáveis. E que a partir desse acesso, desse conhecimento, você pode dar um novo significado e passar a se posicionar diferente diante da vida, das suas escolhas e das pessoas. Ei, cuidado, muita atenção. A voz que te acusa não vem de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 33, está escrito:
quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A voz que muitas vezes nos persegue e só faz a gente pensar em besteira e mentiras, posso garantir que são inúmeras mentiras, e não tem nada a ver com a sua verdade, com a sua identidade, com o seu DNA original, não vem de Deus. E assim, ah, como é bom lembrar do dia em que eu pude liberar perdão para o meu pai por ter feito algo que desencadeou vários comportamentos em mim. Porém, foi o melhor que ele tinha para me oferecer. Portanto, não era e nem é culpado. Foi por amor, do jeito dele, mas foi por amor. E o que eu fiz com a minha vida até então também havia sido a melhor maneira que eu encontrei, bem como você possivelmente vem fazendo coisas achando que é o certo e o melhor. Será que realmente é? A forma que você pensa, age e reage diante das situações e pessoas é a melhor, ou muitas vezes você faz algumas coisas, se arrepende, porém não consegue fazer diferente. Pense nisso. Releia esse parágrafo. Outro momento de cura aconteceu quando descobri que a minha mãe não deveria compartilhar todas as situações de sua vida comigo e que o meu pai deveria ser o seu melhor amigo, não eu. Mas foi a melhor forma que ela sabia lidar com tudo aquilo. Ela não sabia que dessa maneira ela estava fazendo com que eu me revoltasse contra meu pai, que eu sentisse a dor dela. Era problema de adulto, não de criança. Inclusive, eu e meu esposo participamos do curso Aliança e num dos encontros desse curso o tema foi divórcio. A turma estava bastante agitada, afinal era um tema polêmico, principalmente à luz da Bíblia. Então meu esposo queria dar suas contribuições o tempo todo e eu já estava irritada com tudo aquilo. Na verdade, eu tinha muita dificuldade de lidar com os conflitos no dia a dia e naquele momento para mim estava acontecendo um grande conflito. E você? Como lida com os conflitos do dia a dia? De certa maneira, eu sempre queria fugir ou tapar o sol com a peneira diante desse tipo de situação. Daí, meu esposo falou: hoje nós vamos descobrir de onde vem isso, essa sua dificuldade de lidar com conflitos. Depois do momento com toda a turma, havia o momento do casal e foi aí que ele voltou ao assunto. Vamos orar e pedir para que Deus te mostre de onde vem a situação de onde você não sabe lidar com os conflitos. Eu prontamente concordei. E foi uma oração pedindo para que Deus revelasse o que havia acontecido comigo, ou seja, qual era o evento de injustiça que doía até aquele dia. Nesse momento, eu creio que o Espírito Santo de Deus me conduziu até o dia em que eu estava presenciando uma discussão dos meus pais. Eu os via brigando e falando sobre a separação, até que meu pai se indignou e foi para uma despensa que havia em nossa casa. Chaveou a porta e a minha mãe, irritada, bateu na porta e ele não abriu, até que ela deu um soco na porta que era de vidro. Cortou a sua mão, então ele veio socorrê-la e a mesma passou mal. Enfim, entrei em pânico, mas depois ela ficou bem. Depois de orarmos e eu acessar essa lembrança ruim, entulho, que era uma ferida, decidi aceitar que aquilo que fazia parte do meu passado, que não era nem é o meu presente, que eu estava e estou bem e meus pais também. E desde então, superei situações de conflito e fui liberta mais uma vez do passado. Portanto, saiba que a depressão é estar refém, preso ao passado, às situações não resolvidas. E por isso o conceito de que depressão é excesso do passado e ansiedade é o excesso da preocupação com o futuro, é claro que existem muitas lembranças boas do nosso passado também. Aprender a lidar com isso, eliminar os entulhos, ressignificar alguns e trazer à memória os bons momentos é desfrutar da inteligência emocional. Bora exercitar um pouco mais disso também em minha mentoria? Ah, meu papai do céu, quantos adultos fazem isso? Até pouco tempo eu também acabava expondo às nossas filhas as nossas discussões e confesso que não é fácil, não para mim. Isso é muito sério e muito grave. Portanto, se você vem fazendo isso, que tal parar imediatamente e pedir ajuda? Criança precisa pensar em coisas de criança. Criança precisa fazer coisas de criança. É preciso evitar o processo de adultização infantil urgente, por mais que pareça que as crianças têm vindo numa versão mais precoce para muita coisa, porém o quanto é nossa responsabilidade também? Enfim, agora foi a vez de liberar perdão para minha mãe.
Bora escrever sobre a decisão que você toma hoje com relação à nossa leitura? Observação importante: perdoar é uma decisão e não tem nada a ver com sentimento. Isso é uma grande mentira. Em Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15, Jesus ensina-nos a orar. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Ele tornou claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa decisão de perdoar os outros. Eu libero perdão para sua mãe, seu pai, você mesmo, Deus, ou lembrou-se de alguma outra situação que precisa de conserto? Hora do caderno. Vamos lá. Novamente, que tal você escrever sobre o que você lembrou e sentiu ao ler até o momento para deixar ir embora tudo que porventura tenha machucado você e se tornado barreira para seus relacionamentos e crescimento pessoal, profissional, espiritual e financeiro? Depois de identificar e escrever sobre o assunto, é hora de respirar fundo, pelo menos 3 vezes. Comemore mais um nível alcançado. Sinta-se leve e feliz e vá fazer algo que você gosta e voltar à leitura somente amanhã. Declare: eu fui improvável, hoje sou imparável.